Vamos falar sobre dupla cidadania. Tem uma grande quantidade de curitibanos, de paranaenses, até pela cidadania e pela ascendência, né, descendência, melhor dizendo, italiana, que procuram a cidadania estrangeira, então, como forma de acesso à Europa, seja para viagem, seja para negócios. E em um contexto de aumento aí global na busca pela dupla cidadania, o processo de reconhecimento da cidadania italiana por descendência tornou-se essa alternativa estratégica, mas são desafios, já faz tempo que existem desafios para isso, tem a alta demanda e também novas regras que foram implementadas para este ano. Tem ainda alterações legislativas que seguem em discussão no parlamento italiano diante desse contexto. Por isso, nós convidamos o Fábio Eduardo Stella, que é advogado especialista em cidadania italiana, para tirar essas dúvidas para você também, ouvinte da CBN, ter informação de momento. Fábio, muito obrigada por nos atender, ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Joyce. Obrigado a vocês pelo convite. Fábio, vamos explicar primeiro esse contexto. Lá atrás, a gente tinha muito a imagem de uma dificuldade já para conseguir a cidadania italiana pela procura, pelo tempo de espera, pela burocracia. E agora tem ainda uma alta global, um padrão que não acontece só aqui, de aumento pela demanda. O que está acontecendo? Qual é o cenário? Então, Joyce, de alguns anos para cá, de 5, 6 anos para cá, teve um aumento muito grande, tá, pela procura do reconhecimento da cidadania italiana. Tá? Isso se deve muito a dois fatores. Um é que o processo ele se tornou algo mais claro, descomplicado. Tá? Antigamente tinha-se uma ideia que era algo inviável, que demoraria muito tempo, mas não, né? Isso tornou de conhecimento público de que é um processo mais simples até do que parece, e com relação ao tempo do processo, algumas saídas foram encontradas nesses últimos anos. Basicamente, é a judicialização dos pedidos perante os tribunais italianos. Então, isso trouxe uma celeridade ao processo. Tá? E outro fator bem importante não é de hoje, né, que nós, brasileiros, sul-americanos, temos aquela ideia, né, de poder fazer a vida no exterior, seja na América do Norte, seja na Europa, né, e com todos os fatores muito políticos aqui do nosso país, essa instabilidade política, ora de um lado, ora para o outro, as pessoas querem, né, ter esse direito reconhecido como uma porta aberta que eles terão, né, para o futuro, tanto para agora quanto para o futuro, para os filhos, enfim. Então, acho que esses dois fatores explicam essa altíssima demanda que vem crescendo aí nos últimos anos. Temos então este contexto. Além dos benefícios da imigração, até mesmo de viagem, né, do turismo em si, quais são os fatores que motivam essa procura? Por que a dupla cidadania, para quem tem direito, pode ser bom? Pode ser, por exemplo, para estudo e para negócios no exterior, no caso na Itália? Exatamente, nós, cidadãos italianos reconhecidos, temos todos os direitos e obrigações idênticas ao italiano nato. Tá? Uhum. Então, a nossa condição como um italiano que tivemos agora o nosso reconhecimento à cidadania, nos garante todos os direitos de um cidadão italiano nato. Né? Então, tanto para viver, né, trabalhar legalmente na Itália, afinal de contas, somos cidadãos italianos, e em toda a União Europeia, né? E, né, no bloco ali de países, os italianos também têm acesso e permanência em qualquer um dos países. Então, podemos viver, estudar, né, como um cidadão europeu. Então E tem. quando a gente fala Perdão. de Estados Unidos, América do Norte, tá, a gente tem algumas vantagens que é a não necessidade do visto, por exemplo. Uhum. Tá, então, isso facilita, né, o acesso aí não só à Europa, mas também outros países aí mundo afora. O Fábio Eduardo Stella, que é advogado e especialista em cidadania italiana, é o nosso convidado hoje para tirar essas dúvidas. Nós temos aqui parte da população que ou tirou, ou tem muito interesse em tirar a dupla cidadania pela questão da descendência. Temos uma grande comunidade de descendentes de italianos. E eu gostaria de explicar hoje, você falou que está mais desburocratizado. Basicamente, quem tem direito precisa, por exemplo, ter uma descendência mais próxima de avô, por exemplo, de pai, para conseguir hoje a cidadania. De regra geral, como é que funciona? Quem tem direito, Fábio? Ok, Joyce. Por enquanto, tá, não há limite de gerações. Tá? Tá. Então,
ao contrário de muitas regras de alguns países, a Itália ela não impõe esse limite de gerações. Então, seja neto, bisneto, trineto e assim por diante, não há essa quebra, né, do direito. Então, sem dúvida, é uma das cidadanias mais simples de se obter, pois não impõe esse limite de gerações, tá? E aqui no Brasil, a maioria de nós somos já bisnetos ou trinetos italianos, né? Isso. Tendo por base a época da imigração deles para cá, poucos de nós somos netos dos italianos, então já somos gerações seguintes. Então, felizmente, a regra permite, né, que haja essa transmissão ainda sem limite de gerações. E no... Por que eu digo ainda, Joyce? De algum tempo para cá, e bem intensificado do último ano para cá, há muitas propostas no parlamento italiano para alterações nessas regras, tá? E uma delas, caso aprovada, pode impactar diretamente nessa questão desse não limite de gerações, né? Então, Sim. que seja transmitido eventualmente somente para netos ou bisnetos, ou que sejam incluídos demais pré-requisitos, tá? Ainda nada foi aprovado, nada mudou nesse sentido do direito ao reconhecimento da cidadania, mas é algo que, volta e meia, é discutido isso na justiça italiana, no parlamento italiano. Então, isso também explica um pouquinho esse fenômeno dessa busca pelo reconhecimento antes que, eventualmente, alguma mudança legislativa possa impactar nesses planos aí da pessoa e da família. Fábio, hoje qual é o tempo de espera médio? Qual é a preparação que até quem tem esse objetivo precisa ter de espera mesmo, de alinhar expectativa com a realidade, né? E é difícil conseguir essas documentações todas, o que, aliás, você orienta nesse sentido? Perfeito, Joyce. Então, com relação ali aos pré-requisitos, né? Então, não há esse limite de gerações, basta nós provarmos que somos descendentes de um italiano, de uma italiana neta, tá? Como que é feita essa prova? Através das certidões civis da família. Então, certidões de nascimento, casamento, óbito, desde o ascendente italiano nato até nós. Então, o conjunto probatório, ele é exclusivamente documental. Então, primeiro passo, eu localizar e emitir toda essa documentação familiar, deixá-las aptas ao processo. O que significa deixá-las aptas? Que não tenham documentos faltantes, que não tenham documentos com erros de escrita, né, que possam surgir ali até alguma dúvida com relação a essa descendência. Então, documentação completa, correta, são os pré-requisitos, né, para o ingresso com o pedido. Com Aqui, relação ao perdão. tempo, tá, isso vai depender da via escolhida. Tá? Basicamente, existem 3 vias para o pedido da cidadania italiana. A primeira e mais comum é o processo através dos consulados italianos localizados aqui no país. Tá? No nosso caso, o consulado italiano aqui de Curitiba atende todos os residentes dos estados do Paraná e Santa Catarina. Tá? O pedido é feito atualmente através de um sistema do consulado chamado Prenota-me, no qual a pessoa deve fazer esse agendamento online. Tá? Um problema, né, dessa questão do agendamento online. Ele surgiu de 2021 para cá para resolver um problema antigo, que era o problema de filas do consulado. Então, até julho de 2021, a pessoa que tinha o interesse em fazer o pedido enviava um formulário ao consulado, recebia um número de espera na fila, tá? E, comumente, ele demorava cerca de 6, 7, 8 anos até ser convocado para efetivamente entregar essa certidão dos documentos da família. Então, tinha esse problema crônico de uma longa fila de espera, tá, em razão da alta demanda, então não há capacidade de atender todos tão rapidamente. Com o advento desse novo sistema de agendamento online, ele resolveu o problema de lista de espera, então a pessoa não entra numa fila, tá? Porém, é difícil conseguir a data, tá? Então, são milhares e milhares de pessoas tentando fazer esse agendamento online. Então, as pessoas têm que preparar previamente os documentos, pois, quando agendam, já é para apresentação imediata e não mais uma lista de espera, tá? Mas a realidade é que é difícil de conseguir vaga, tá?
Nesse sentido, Joyce, é que o processo judicial pela Itália é o que vem sido mais buscado recentemente, tá? Por quê? Aham. Ele resolve esse problema dessa incerteza de quando conseguirá apresentar os documentos ao consulado. Então, a documentação é a mesma, porém, por intermédio de um advogado constituído na Itália, é feito o pedido diretamente à autoridade italiana, diretamente ao juiz dos tribunais. Então, ele resolve essa questão desse tempo incerto de quando consegue apresentar os documentos ao consulado. Então, o advogado, no nosso caso, o nosso escritório, enfim, peticionamos esse mesmo pedido que seria feito ao consulado diretamente à autoridade italiana. Tá? E o tempo legal para a conclusão de um pedido de cidadania, conforme a própria legislação italiana, é de até 2 anos. Tá. Então tem essa ideia para a gente ter aqui. Essas orientações a gente vai deixar também aqui no cbncuritiba.com.br. Só para a gente fechar, qual que é a perspectiva do tamanho hoje de paranaenses que têm a dupla cidadania? Até uma dúvida, quem tem a dupla cidadania pode votar para o Parlamento Europeu, para o Parlamento que contempla, Parlamento Europeu, eu digo Parlamento Italiano, com aquela representatividade de estrangeiros. É isso também, Fábio? Nós, reconhecidos italianos, também temos direito a voto, sim. Tá? Então, direitos e obrigações idênticas ao italiano nato. Né? Em época de eleições, a gente recebe a cédula eleitoral por correio na nossa residência, onde a gente mora, e a gente pode, sim, participar ativamente dessa vida política da Itália. Então, Tá? o Fábio deixa essas orientações aqui para a gente. É uma demanda de muita gente, gera muita dúvida, aliás, sobre isso. Por isso, a gente daqui a pouco também vai disponibilizar essa entrevista no nosso portal. Fábio, muito obrigada por ter atendido a CBN. Obrigado, Joyce. Um grande abraço a você. O Fábio Eduardo Stella, advogado especialista em cidadania italiana, conversou com você, ouvinte da CBN, nesta quarta-feira.